Sabe, se praticamente todo mundo no mercado financeiro tem acesso às mesmas informações, por que a esmagadora maioria das pessoas perde dinheiro? Hoje, a gente vai ver que a batalha mais importante, na verdade, não é contra o mercado, é contra a nossa própria mente. Vamos decifrar como a psicologia, e não só a lógica, muitas vezes dita o placar final das nossas negociações. Para começar, vamos direto ao número que já diz quase tudo: 85,2%. Essa é a fatia de traders, num estudo gigantesco que a gente vai ver, que simplesmente perderam dinheiro. Pois é, isso já escancara o problema central. O sucesso no mercado vai muito, mas muito além de só fazer uma boa análise. Tem algo mais profundo acontecendo aqui. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos entender por que até mesmo copiar os experts pode dar errado. Depois vamos mergulhar nos vieses do nosso cérebro, aqueles que nos sabotam. Em seguida, vamos ver a investigação que encontrou as provas disso em milhões de negociações. E por fim, o mais importante, como usar esse conhecimento para tentar identificar quem são os verdadeiros vencedores. Beleza, vamos começar então? Hoje em dia existem plataformas de social trading que prometem uma solução que parece mágica. Se você não é um especialista, ora, é só copiar um. Parece a fórmula perfeita, né? Mas os dados mostram que a realidade é um pouquinho mais complicada. A ideia é muito tentadora, vamos combinar. Por que passar anos estudando se dá para simplesmente espelhar o que os traders mais lucrativos já estão fazendo? É o atalho dos sonhos. Mas a grande questão é, será que esse atalho realmente leva para algum lugar bom? E é aqui que os dados começam a contar uma história bem curiosa. Fazer as próprias negociações por conta própria, na média, deu prejuízo. Copiar negociações específicas de outras pessoas foi ainda pior. Só o mirror trading, que é basicamente copiar tudo que um trader faz sem escolher, deu um retorno um pouquinho positivo. Isso é um sinal bem claro de que o buraco é mais embaixo. O problema talvez não seja o que escolher, mas como a gente se comporta. E para entender esse comportamento, a gente vai ter que dar um pulinho fora do mundo das finanças e entrar um pouco na psicologia. Acontece que existe uma teoria que explica direitinho por que quando o assunto é dinheiro, nossas decisões são, muitas vezes, bem irracionais. Essa ferramenta se chama Teoria da Perspectiva. Pensa nela como se fosse um manual de instruções do nosso cérebro financeiro. A ideia principal é que a gente não enxerga o dinheiro de forma absoluta. Tudo depende do nosso ponto de referência. Ganhar R$100 é ótimo, mas se a gente esperava ganhar 200, a sensação é de perda. Esse referencial muda tudo. E o coração dessa teoria toda é uma coisa chamada aversão à perda. Para o nosso cérebro, a dor de perder R$100 é tipo umas 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar esses mesmos R$100. É um desequilíbrio enorme. E isso nos transforma em péssimos tomadores de decisão, porque a gente faz de tudo para evitar a dor da perda e muitas vezes acaba se arriscando ainda mais no processo. Isso tudo nos leva direto para o tal do efeito reflexo, um conceito fundamental aqui. Resumindo, nosso apetite por risco não é algo fixo. Ele meio que vira de cabeça para baixo, dependendo se a gente está no lucro ou no prejuízo. E essa virada é justamente o contrário do que seria racional fazer. E este slide aqui, nossa, ele mostra esse paradoxo de um jeito perfeito. Quando a gente está ganhando, bate aquele medinho de perder o que já conquistou. E aí, vendemos cedo demais para garantir o lucro. Agora, quando estamos perdendo, a gente vira apostador. Dobramos a aposta, assumimos mais risco numa esperança desesperada de voltar para o 0 a 0. O que, na maioria das vezes, só aumenta o tombo. Ok. Com essa teoria toda na cabeça, vamos ver como os pesquisadores foram atrás de provas disso no mundo real. Eles não ficaram num laboratório, foram direto para o campo de batalha, para o mercado online, para ver se encontravam as impressões digitais desses vieses numa escala nunca antes vista. A pergunta central deles era basicamente essa. Será que essa teoria da psicologia aparece nos dados brutos de milhões de negociações? Será que dá para achar a teoria da perspectiva em ação ali em cada clique de compra e venda? E olha, para responder isso, a escala do estudo foi absurda. Não estamos falando de centenas nem milhares, foram 28,5 milhões de negociações analisadas. Com um volume de dados desses não tem como ser coincidência. E esses milhões de operações vieram de mais de 81 mil traders, pessoas reais com dinheiro real em jogo. É simplesmente a maior janela já aberta para a psicologia do investidor em plena ação. E agora, a gente chega no ponto alto da nossa análise. O que essa montanha de dados finalmente revelou? Será que no meio de tudo isso, eles acharam a prova que estavam procurando?
E a resposta é sim. Eles encontraram com uma clareza impressionante exatamente o que a teoria previa. Um padrão de comportamento claro, repetitivo e destrutivo, chamado efeito de exposição. A melhor forma de pensar nele é como se, no jardim dos nossos investimentos, a gente cortasse as flores assim que elas começam a brotar, vendendo os ganhos cedo demais e ficasse regando as ervas daninhas, mantendo as perdas na esperança de que um dia elas virem flores. E aqui, aqui está a prova visual, a cena do crime, digamos assim. Presta atenção no principal. Essa linha no meio é o 0 a 0. À esquerda são as operações com prejuízo, à direita, as com lucro. Agora olha só que interessante. A curva da esquerda, a do prejuízo, ela se estica, ela demora muito mais para cair. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas seguram suas posições perdedoras por um tempo dramaticamente maior. Elas simplesmente não conseguem clicar no botão e aceitar a perda. Ok, o problema tá bem claro, né? Nosso próprio cérebro nos sabota. Mas a parte boa é que a pesquisa não para aí. Ela também aponta um caminho para uma possível solução, identificando justamente aqueles que conseguem, de alguma forma, superar esses instintos. A grande sacada dos pesquisadores foi a seguinte: em vez de olhar só para o lucro que a pessoa teve no passado, que pode ter sido sorte, eles decidiram procurar por um padrão de comportamento. Eles queriam encontrar a assinatura de um trader disciplinado por trás do resultado. E para isso, eles criaram 3 testes de disciplina, bem simples de entender. Primeiro, em média, quando a pessoa ganha, ela ganha mais do que perde quando erra. Segundo, ela segura as posições vencedoras por mais tempo que as perdedoras, deixando o lucro crescer. E terceiro, o retorno percentual dos acertos é maior que o dos erros. São perguntas simples, mas que revelam tudo. E quando a gente aplica esses testes aos dados, o resultado é esse aqui. É impressionante. Os traders que ganham dinheiro, os pontos verdes, estão quase todos do lado direito do gráfico. Isso significa que eles passam nesses testes, eles têm um bom gerenciamento de risco. Já os traders que perdem os círculos vermelhos estão todos amontoados do lado esquerdo. É a assinatura visual da disciplina contra a indisciplina. E tudo isso nos leva à grande conclusão deste estudo. Ter sucesso no mercado não é só sobre prever o futuro ou contar com a sorte. É, em grande parte, uma batalha interna. É sobre ter um sistema, um método para conseguir driblar esses instintos que a gente viu que todo mundo tem. No fim das contas, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o nosso maior adversário no mercado somos nós mesmos, será que a melhor estratégia de investimento não é uma planilha de Excel, mas sim um espelho? A consciência desses vieses, como a gente viu hoje, não é apenas o primeiro passo. Talvez seja o jogo inteiro.